Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites. 113ª noite. No dia seguinte, antes do amanhecer, Dinazade acordou sua irmã, que assim prosseguiu. Bedreddin Hassan, continuou o vizir Jafar, correu atrás de Agib e do eunuco, alcançando-os antes que atingissem a porta da cidade. O eunuco, percebendo que ele os seguia, ficou surpreso. «Ó, importuno!» disse-lhe, encolerizado. «Que quereis?» «Meu bom amigo», respondeu-lhe Bedreddin, «não te aborreças. Possuo fora da cidade uma pequena loja da qual me lembrei e que preciso pôr em ordem». Aquela resposta não acalmou o eunuco, que, voltando-se para Agib, disse-lhe: «Eis aí o que atraíste sobre mim. Bem previra que eu me arrependeria de ter sido generoso. Quiseste entrar na loja desse homem, e eu fui tão tolo que permiti». «Talvez», respondeu Agib, «tenha ele realmente negócios fora da cidade. Além disso, os caminhos estão livres para todos». Assim continuaram a caminhar, sem olhar para trás, até que, chegando perto das tendas do vizir, viraram o rosto para ver se Bedreddin ainda os seguia. Agib, então, notando-o a 2 passos dele, corou. Temia que o vizir soubesse que ele entrara na loja de um pasteleiro. Apanhando, portanto, uma grande pedra, atirou-a, atingindo-o no meio da testa e cobrindo-lhe o rosto de sangue. Após o que, pondo-se a correr o mais que podia, escondeu-se nas tendas com o eunuco, que disse a Bedreddin Hassan que não devia queixar-se de uma desgraça merecida. Bedreddin retomou o caminho da cidade, estancando o sangue com o avental que não havia tirado. «Tenho culpa», pensou, «de ter abandonado a minha casa para assustar o menino. Se ele me tratou assim, foi sem dúvida por pensar que eu tinha mais intenções». Em casa medicou-se e consolou-se do acidente, refletindo existir na terra uma infinidade de gente ainda mais infeliz do que ele. O dia impôs silêncio à sultana da Índia. Shahryar levantou-se, lastimando Bedreddin e impaciente por saber como ela continuaria a história. 114ª noite. Pelo fim da noite seguinte, Sherazade, dirigindo a palavra ao sultão da Índia, disse: «Senhor, o grão-vizir Jafar assim prosseguiu a história de Bedreddin Hassan. Bedreddin continuou o seu trabalho de pasteleiro em Damasco, e o seu tio Shamseddin Mohammed partiu depois de 3 dias, tomando a estrada de Emeso, de onde rumou para Amak, e daí a Alepo, onde se demorou 2 dias. De Alepo atravessou o Eufrates e entrou na Mesopotâmia, e após atravessar Mardin Musul, Sendirá, Diyarbakir e várias outras cidades, chegou enfim a Bassorá, onde a primeira coisa que fez foi solicitar audiência ao sultão. Este mal soube quem era Shamseddin Mohammed, a concedeu. Acolheu-o até favoravelmente e perguntou-lhe o motivo da sua viagem a Bassorá. «Senhor», respondeu o vizir Shamseddin Mohammed, «vim à procura de notícias do filho de Nureddin Ali, meu irmão, que teve a honra de servir a vossa majestade». «Há muito tempo que Nureddin Ali morreu», respondeu o sultão. «Quanto a seu filho, tudo o que podemos dizer-lhe é que cerca de 2 meses após a morte do seu pai,
Desapareceu de repente e ninguém mais o viu, por mais que eu tenha mandado procurá-lo. Mas a sua mãe, filha de um dos meus vizires, ainda vive. Shemseddin Mohammed pediu-lhe permissão para vê-la e levá-la ao Egito. Tendo o sultão consentido, não quis adiar para o dia seguinte tão grande satisfação e, indagando da moradia da dama, foi visitá-la imediatamente, acompanhado de sua filha e do neto. A viúva de Nureddin Ali morava ainda na casa em que vivera seu marido, uma bela residência soberbamente construída e ornada com colunas de mármore. Mas Shemseddin Mohammed não se deteve em admirá-la. Chegando, beijou a porta e um mármore sobre o qual estava gravado em letras de ouro o nome de seu irmão. Depois quis falar com a cunhada. Responderam-lhe os criados estar ela numa pequena construção em forma de cúpula que lhe mostraram no meio de um pátio espaçoso. Com efeito, aquela terna mãe tinha o costume de passar boa parte do dia e da noite nesse recinto erguido para túmulo de Bedreddin Hassan, que ela julgava morto após tê-lo esperado em vão por longo tempo. Shemseddin Mohammed encontrou-a aflita, saudou-a e, após ter-lhe pedido que deixasse de chorar e de lamentar-se, revelou-lhe ter a honra de ser seu cunhado. Disse-lhe o motivo que o havia obrigado a partir do Cairo e chegar a Bassorá. Terminando essas palavras, Sherazade, vendo aparecer o dia, interrompeu sua história, mas retomou-a pelo fim da noite seguinte. 115ª noite. Shemseddin Mohammed prosseguiu o vizir Jafar. Após explicar à cunhada tudo quanto se havia passado no Cairo na noite de núpcias de sua filha e contar-lhe a surpresa causada pela descoberta do caderno escondido no turbante de Bedreddin, apresentou-lhe Agib e a dama da beleza. Quando a viúva de Nureddin Ali, que já não se interessava mais pelas coisas do mundo, compreendeu, pelas palavras que acabava de ouvir, que seu filho querido e tão chorado talvez ainda estivesse vivo, levantou-se e abraçou fortemente a dama da beleza e o netinho Agib. Reconhecendo no menino os traços de Bedreddin, derramou lágrimas muito diferentes das choradas por tão longo tempo. Não se cansava de beijar Agib, que por sua vez aceitava as carícias com todas as demonstrações de alegria de que era capaz. Senhora, disse Shemseddin Mohammed, é tempo de afastardes a vossa tristeza e vir ao Egito conosco. O sultão de Bassorá permite que eu vos leve, e não tenho dúvidas de que concordareis. Espero encontrar lá vosso filho, meu sobrinho, e se isso acontecer, sua história, a vossa, a da minha filha e a minha merecerão ser preservadas para que as pessoas conheçam no futuro. A viúva de Nureddin Ali ouviu a proposta com prazer e iniciou, sem perda de tempo, os preparativos da viagem. Enquanto isso, Shemseddin Mohammed solicitou segunda audiência e, despedindo-se do sultão, que o cumulou de honras e lhe confiou riquíssimo presente para o sultão do Egito, partiu de Bassorá, retomando o caminho de Damasco. Ao chegar perto dessa cidade, mandou armar as tendas fora da porta pela qual devia entrar e decidiu deter-se por 3 dias para repousar e comprar o que achasse de mais interessante e digno de ser oferecido ao sultão do Egito. Enquanto se ocupava em escolher pessoalmente os mais belos tecidos trazidos pelos principais mercadores às suas tendas, Agib pediu ao eunuco negro seu guia que o levasse para passear pela cidade, dizendo que desejava ver
o que não tivera tempo e que gostaria muito de saber notícias do pasteleiro em quem atirara uma pedra. O eunuco consentiu e dirigiu-se para a cidade com ele, após obter a permissão da dama da beleza. Entraram em Damasco pela porta do palácio, a mais próxima das tendas do vizir Shemseddin Mohammed. Percorreram as grandes praças, os lugares públicos e cobertos onde se vendiam as mais preciosas mercadorias e contemplaram a antiga mesquita dos Omíadas, na hora em que todos ali se reuniam para a prece da tarde. Passaram em seguida diante da loja de Bedreddin Hassan, que viram ocupado em fazer tortas de creme. Saúdo-vos, disse-lhe Agib, olhai bem para mim. Não vos lembrais de me ter visto antes? Aquelas palavras Bedreddin fitou-o e, reconhecendo-o, surpreendente efeito do amor paterno! Sentiu a mesma emoção que a primeira vez e perturbou-se em vez de lhe responder. Ficou um longo tempo sem dizer uma única palavra. Contudo, recobrando a presença de espírito, respondeu-lhe: Meu pequeno senhor, concede-me a graça de entrar outra vez em minha casa com o teu guia. Vem provar uma torta de creme. Suplico-te que me perdoes a dor que te causei, seguindo-te fora da cidade. Não conseguia dominar-me, não sabia o que estava fazendo. Tu me arrastavas sem que eu pudesse resistir a tão doce violência. Sherazade deixou de falar nesse ponto por ver aparecer o dia. Na noite seguinte, assim continuou a história. 116ª noite. Comendador dos crentes, prosseguiu o vizir Jafar. Agib, pasmado por ouvir o que lhe dizia Bedreddin, respondeu: Há um excesso na amizade que me testemunhais, e só entrarei em vossa casa se vos comprometerdes, por juramento, a não me seguir quando eu daqui sair. Se me prometerdes, se fordes homem de palavra, virei visitar-vos outra vez amanhã, enquanto o vizir meu avô comprar presentes para o sultão do Egito. Meu pequeno senhor, respondeu Bedreddin Hassan, farei tudo quanto me ordenares. Aquelas palavras, Agib e o eunuco entraram. Bedreddin serviu-lhes imediatamente uma torta de creme, não menos delicada nem menos excelente que a que lhe fora apresentada na primeira vez. Vinde até aqui, disse-lhe Agib. Sentai-vos perto de mim e comei conosco. Bedreddin, sentando-se, quis abraçar Agib para manifestar-lhe a alegria de vê-lo a seu lado, mas Agib o repeliu, dizendo-lhe: Fica quieto, que a vossa amizade é demasiadamente viva. Contentai-vos em me olhar e conversar comigo. Bedreddin obedeceu e pôs-se a cantar uma canção cujas palavras ia compondo na hora, em louvor a Agib. Não comeu, não fazendo outra coisa senão servir os hóspedes. Quando acabaram, deu-lhes água para lavar as mãos e uma toalha alvíssima para enxugá-las. Em seguida, pegou um pote de sorvete que serviu numa grande xícara de porcelana, onde colocou neve limpíssima. Depois, apresentando a xícara a Agib, disse-lhe: Toma, é um sorvete de rosas, o mais delicioso que se possa encontrar nessa cidade. Nunca experimentastes coisa melhor. Agib sorveu-o com prazer, e Bedreddin Hassan, tornando a pegar a xícara, apresentou-a ao eunuco, que também sorveu a longos tragos o licor até sua última gota. Finalmente, Agib e o guia, saciados, agradeceram ao pasteleiro e retiraram-se depressa, por já ser um pouco tarde.
Ao chegarem às tendas de Shamseddin Mohammed, foram em primeiro lugar a das damas. A avó de Agib ficou radiante por revê-lo, e como trazia sempre na lembrança o filho de Bedreddin, não pôde refrear as lágrimas ao abraçar Agib. Ah, meu filho, disse-lhe ela, a minha alegria seria perfeita se pudesse ter o prazer de abraçar teu pai, Bedreddin Hassan, como te abraço. Pondo-se então à mesa para jantar, fê-lo sentar perto dela. Perguntou-lhe algumas coisas sobre o passeio e, dizendo-lhe que devia estar com fome, mandou que lhe servissem um pedaço de excelente torta de creme feita por ela mesma. Já dissemos que sabia prepará-las melhor que os mais renomados pasteleiros. Serviu-a também ao eunuco, mas tanto este como Agib, que havia comido abundantemente o mesmo tipo de torta na casa de Bedreddin, nem sequer puderam prová-la. O dia, aparecendo, impediu que Sherazade continuasse naquela noite, mas pelo fim da noite seguinte, assim prosseguiu. 117ª noite. Mal Agib tocou o pedaço de torta de creme que lhe fora servido, fingindo não achá-lo do seu gosto, o deixou de lado. Shaban, o eunuco, agiu da mesma maneira. A viúva de Nureddin Ali percebeu o pouco caso do neto pela torta. Como é possível, meu filho, disse-lhe, que desprezes assim o que faço com as minhas próprias mãos? Pois fica sabendo que ninguém no mundo é capaz de preparar tortas de creme tão boas, com exceção do teu pai, Bedreddin Hassan, a quem ensinei essa grande arte. Ah, minha boa avó, exclamou Agib, permiti-me dizer que se não sabeis fazê-las melhor, há nessa cidade um pasteleiro que vos supera. Acabamos de comer na sua casa uma muito melhor que essa. Aquelas palavras, a avó, olhando de soslaio para o eunuco, gritou-lhe encolerizada: Como, Shaban, entregaram-te a guarda do meu neto para o levares a comer em casa de pasteleiros, como se tratasse de um simples mendigo? Senhora, respondeu o eunuco, é verdade que estivemos com um pasteleiro, mas não comemos com ele. Perdão, interrompeu-o Agib. Entramos na sua casa e lá comemos uma torta de creme. A dama, mais irritada ainda com o eunuco, levantou-se da mesa bruscamente e correu à tenda de Shamseddin Mohammed, a quem contou o crime em termos adequados para colocar o vizir contra o delinquente. Shamseddin Mohammed, naturalmente zangado, não perdeu tão boa ocasião. Dirigiu-se imediatamente à tenda de sua cunhada e disse ao eunuco: Então, desgraçado, tivestes a ousadia de abusar da confiança que deposito em ti? Shaban, embora suficientemente convencido pelo testemunho de Agib, tomou o partido de negar outra vez o que havia feito. Mas o menino, continuando a sustentar o contrário, disse a Shamseddin Mohammed: Meu avô, asseguro-vos que comemos tão bem que não temos necessidade de jantar. O pasteleiro serviu-nos também um sorvete. Pois bem, meu escravo, exclamou o vizir, voltando-se para o eunuco. Depois disso, não queres reconhecer que entrastes ambos em casa de um pasteleiro e ali comestes? Shaban teve ainda a desfaçatez de jurar que aquilo não era verdade. És um mentiroso, disse-lhe então o vizir, e eu creio mais no meu neto. Contudo, se não puderes comer toda essa torta de creme, persuadir-me-ei de que dizes a verdade. Shaban, embora já empanturrado, submeteu-se à prova e pegou um pedaço de torta de creme, mas foi obrigado
a retirá-lo da boca, pois o estômago se lhe revoltou. Não deixou, contudo, de mentir ainda, dizendo que comera tanto na véspera que o apetite não tornara a aparecer ainda. O vizir, irritado com todas as mentiras do eunuco e convencido de que era culpado, mandou-o deitar-se no chão e ordenou que o chicoteassem. O infeliz, lançando grandes gritos de dor com o castigo, confessou a verdade. É certo que comemos uma torta de creme na casa de um pasteleiro e que era 100 vezes melhor que a que se acha sobre essa mesa. A viúva de Nur ed-Din Ali julgou ser por despeito contra ela e para a mortificar que Shaban elogiava a torta do pasteleiro. Assim disse-lhe: não posso crer que as tortas de creme desse pasteleiro sejam melhores que as minhas. Eu vou prová-lo. Tu sabes onde ele mora. Vai à casa dele e traze-me uma imediatamente. Assim mandou que lhe dessem dinheiro para pagá-la. E Shaban saiu. Chegando à casa de Bedreddin, pediu-lhe: meu bom pasteleiro, eis aqui dinheiro. Dai-me uma torta de creme. Uma das nossas damas deseja prová-la. Naquele momento, havia algumas bem quentes. Bedreddin escolheu a melhor e, dando-a ao eunuco, respondeu-lhe: leva esta, garanto-te que é boa e posso assegurar-te que não há no mundo quem seja capaz de fazer outra semelhante, a não ser minha mãe, que talvez ainda viva. Shaban voltou imediatamente às tendas com a torta de creme, que entregou à viúva de Nur ed-Din Ali. Esta pegou-a com ansiedade e, cortando um pedaço, dispôs-se a comê-la. Mal o havia posto na boca, deu um grande grito e caiu desmaiada. Shams ed-Din Mohammed, que lá se encontrava, se assustou. Lançando água ao rosto da cunhada, apressou-se em socorrê-la. Ela, recobrando os sentidos, exclamou: ah, meu Deus! Deve ser meu filho, meu querido Bedreddin, o autor dessa torta. A claridade do dia, nesse ponto, veio impor silêncio a Sherazade. O sultão da Índia levantou-se para a prece e o conselho. Na noite seguinte, a sultana continuou a história de Bedreddin Hassan.